A origem do medo. Você tem medo? Do que é que você tem medo? Me conta aqui. Existem vários tipos de medos, né? Várias raízes do medo. Onde é que tá o medo, né? Medo de altura, medo de água, medo de falar em público, medo de dirigir, medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de barata, medo de bichos, né? Peçonhentos. Qual é o seu medo? Coloca aqui pra mim. Escreve aqui nos comentários qual é o seu medo. E aí, junto com isso, você quer entender a origem desse medo? De onde vem esse medo? Muitas vezes, nós necessitamos entender isso. Quando a gente tem consciência do que está nos afetando, da onde que vem isso, é muito mais fácil para a gente se livrar disso também, né? Diminuir esse medo, estar controlando esse medo, que é muito importante a gente saber, né? Ter técnicas, ferramentas para controlar o medo. Porque medo todo mundo vai sentir, né? Mais cedo, mais tarde, de uma coisa ou de outra, a gente sempre sente medo. A gente sempre tem medo de alguma coisa. Tudo que é novo na nossa vida, ele nos dá medo. Então aí, só que a gente não pode deixar que esse medo nos paralise, né? Esse medo não pode nos paralisar naquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Então, eu trouxe aqui para vocês agora o livro Praticando o Poder do Agora. E o capítulo 2, ele é bem curtinho. Inclusive, no final, eu vou trazer uma ferramenta para você fazer na sua casa, para você estar ajudando, né, nesse processo de controlar o seu medo. Não interessa qual é o seu medo. A gente trabalha com a emoção que esse medo, né, no caso, da onde que vem esse medo, os sintomas que ele traz no seu corpo, porque isso está gravado no seu corpo e nós precisamos liberar isso do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, para você ter uma vida mais tranquila, mais feliz, certo? Então vamos lá. A origem do medo. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Quando existe um perigo, existe um perigo. Aí você tem razão de sentir o medo, certo? A gente tem o perigo, daí aí, né, o medo faz sentido. Mas a gente está falando aqui da doença, daquele medo quando você não tem nada que está te afetando no momento, porém você sente o medo, né? Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo no momento. Então, gente, já imaginaram algo do futuro que está te afetando agora no presente? E é muito sério porque realmente atrapalha demais a vida das pessoas, né? Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Porque, como eu digo, aqui e agora, como está a tua vida? Esse medo normalmente é causado por algo que você imagina que vai acontecer no futuro, certo? Né? Principalmente aquelas coisas que vai dar tudo errado na nossa vida, né? A gente imagina algo errado, a gente não imagina a possibilidade de algo dar certo. Né? Aquilo que a gente for fazer, a gente não imagina a possibilidade de dar certo. E aí a gente já, se o medo existe é porque vai dar errado. Porque vai ter, né? Aí, por exemplo, o medo de dirigir. Eu vou bater em alguém, vou matar alguém, vai acontecer alguma coisa, eu vou me acidentar, vou capotar o carro, A pessoa, ela imagina nas piores situações que pode acontecer. Pode acontecer sim, mas por que não imaginar tantas outras pessoas que treinam, que dirigem super bem, que nunca aconteceu nada, né? Que na verdade você precisa treinar. Você precisa saber fazer, você tem que ter essa habilidade. No momento que eu treinei,
eu fiz autoescola, eu tenho a minha carteira em mãos, eu já sei dirigir. Sabendo dirigir, aí os cuidados é com você, né? Você precisa ter esses cuidados, sim, é óbvio, mas não o medo do que algo vai acontecer. Se você tomar cuidado, é muito difícil acontecer alguma coisa, certo? Então vamos lá. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Então, nós podemos lidar com aquilo que está acontecendo no aqui e agora. Aquilo que é uma projeção mental, nós não temos como resolver a situação, a não ser mudando, né, a mentalidade, mudando algumas coisas aqui e trabalhando o nosso corpo também, porque o nosso corpo está gravado, né, aquela emoção. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego regerá as nossas vidas. Por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se de que uma emoção é uma reação do corpo à mente. É uma reação do corpo à mente, qualquer emoção. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada para essa mensagem permanente? O medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só. Aqui está a origem do medo, tá? Qual é esse medo, né? A última análise, todos os medos se resumem a um só medo, que é o medo que o ego tem da morte e da destruição. Então, nós temos medo da morte e da destruição. Se você for pensar bem lá no fundo, o seu medo de dirigir não é medo de dirigir. Seu medo de dirigir é medo de matar ou morrer, né? Ou se destruir. Então, aqui, ó, medo da morte e destruição. Quando a gente vai falar em público, por exemplo, qual é o medo das pessoas que têm medo de falar em público? Medo de que alguém venha aqui destruir a sua imagem. Aquela imagem que nós criamos, né? Nós criamos uma imagem para outra pessoa. E quando essa imagem é abalada, ela está sob ameaça, a gente tem medo da destruição. Quando você tem medo de altura, é a mesma coisa, é medo da morte. Quando você tem medo de água, é a mesma coisa, medo da morte. Quando você tem o medo de animal peçonhento, é a mesma coisa, medo da morte. Então perceba, quando nós temos medo de perder alguém, por exemplo, né? Separação, vou dar um exemplo de separação. Muitas pessoas, mulheres principalmente, não admitem a possibilidade de ficar sozinhas. Por quê? Que ficar sozinha muitas vezes é um sinal de destruição. Você precisa ser muito corajoso para você bancar, né, uma vida, principalmente se você já tem um relacionamento, e aí você se desfazer desse relacionamento, né? Isso é muito, para o nosso ego, para nossa mente, é como se fosse um sinal de morte. Porque você acreditou tanto naquele casamento, por exemplo, ou naquele namoro, que quando ele acabou, né, quando ele deixou de dar certo, porque não é que não deu certo por 3, 4, 5, 20 anos. Ele deu certo. De alguma forma ele deu certo. Mas quando ele deixa de existir, o que é deixar de existir? Sinônimo de morte, né? Então tudo isso a gente fica afetado muitas vezes. Então, vamos voltar aqui. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só, que é o medo que o ego tem da morte e da destruição. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida.
Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade compulsiva de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, correrá um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de termos sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma identidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. À luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Então, quando nós temos consciência de algo, aquilo que eu sempre falo aqui, a consciência muitas vezes é a cura. Porque quando nós temos consciência, o inconsciente deixa de existir. Aquilo que você trabalha inconscientemente, que rege a tua vida inconscientemente, você vai começar a ter consciência disso e fazer as suas escolhas, né? Quando nós temos consciência, nós podemos escolher. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. Já percebe aquela pessoa que você não consegue conversar, que ela já vem com um grito, um argumento e as outras pessoas se afastam? Na verdade, essa pessoa está com muito medo de ser descoberta, aquilo que ela imagina dela própria. Porque muitas vezes as outras pessoas não estão nem imaginando aquilo que ela está imaginando. Isso acontece muito, pessoal, com as pessoas que têm medo de falar em público. Muitas vezes a pessoa tem um conteúdo muito legal, mas ela não se acha capaz, né? Ela não se acha capaz de expor a sua opinião, ou ela não quer que as outras pessoas... Porque normalmente quando você traz até uma leitura de um texto aqui, no final acaba sempre trazendo a opinião do leitor, né? Da pessoa que está lendo aqui também, do jeito que eu explico aqui para vocês. Então, muitas vezes nós criamos uma imagem e a gente não quer que as outras pessoas percebam o contrário. E que, na verdade, as outras pessoas não estão percebendo nada. Quem está percebendo é você, sou eu, que nós criamos uma imagem fictícia da nossa pessoa e quando a gente imagina que ela pode ser abalada por alguém, por algum questionamento, por alguém que não testou e vem dizer que às vezes não funciona, né? Porque muitas vezes nós falamos coisas aqui que a gente já testou. No meu caso, eu já testei muitas coisas, mas outras coisas são teorias, né? Que precisam ser testadas por alguém. Teve gente que já testou, mas não fui eu. Então, como não fui eu que testei, eu não posso garantir para você que está certo. Então, quando eu venho trazer uma teoria aqui, eu posso ser questionada sobre a veracidade dessa teoria, né? E tá tudo bem, eu vou estudar melhor, eu vou ver de novo, eu vou procurar outras fontes de informação. Você mesmo que está dizendo que está errado, vai procurar também, vai estudar. A gente está sempre em constante aperfeiçoamento. Uma dica das pessoas que têm medo de falar em público é essa, né? Não tenha em mente que você sabe tudo e que você precisa saber tudo. Nós estamos aqui aprendendo. Dizia um professor meu que quando você já está pronto, acabado, você não tem mais nada para aprender, já está na hora de você morrer, né? Porque
Na verdade, a gente, enquanto tiver o último suspiro, enquanto a gente estiver vivendo nessa terra, a gente tem coisas para aprender. Então, isso alivia muito a carga da gente, porque a gente não precisa se sentir perfeito. A gente tem um conteúdo, todo mundo tem algo para ensinar para alguém, né? Mas não precisa ser perfeito. Até porque o perfeito hoje, amanhã, depois pode ter outras coisas mais perfeitas ainda, né? Mais interessante ainda para trabalhar. Eu vejo que desde quando eu comecei a estudar tudo isso, né, que eu falo hoje, que foi lá em 2003, já faz 20 anos, passou de 20 anos, muita coisa mudou. Muitas ideias mudaram. Coisas que já foram provadas que fazer diferente é melhor, né? Então, assim, o que eu aprendi lá em 2003, tem coisas que eu uso até hoje, tem outras coisas que já não uso mais, porque eu já percebi. E tem coisas que funcionou para mim, não funcionou para outra pessoa. E tem coisas que funcionam para os outros que não funcionou para mim também. Tá tudo bem, o importante é você testar, né? E você ir atrás do teu conhecimento. Então, olha só. Então, o verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. Isso aí. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Quanto mais nós acreditamos que aquilo que nós estamos pensando sobre o medo é verdade, né? E quando aquele medo é futuro, então lascou tudo, né? Porque eu tô colocando fé naquilo. E quando eu estou observando, vou trazer uma outra linha de pensamento aqui. Quando eu estou observando algo, esse algo tende a aumentar na minha vida. Então pense numa coisa, por exemplo, você quer um carro e você não decidiu que carro que você quer. Até o momento, daí você começa a olhar tudo quanto é coisa, mas você não tem certeza e fica ali. Quando você decidir qual é o carro que você quer, é muito mais fácil de você conseguir esse carro. Tudo acontece na nossa vida assim. É a nossa observação no fato que faz aquilo acontecer mais rápido na nossa vida ou com mais intensidade. Por exemplo, eu estou com, dá um exemplo lá, uma dor de cabeça. E eu já começo a imaginar nessa dor de cabeça que pode ser algo bem pior, né? Porque a nossa mente, ela trabalha muito mais do que é a realidade. E então eu estou focando naquela dor e eu estou falando que aquilo pode ser algo muito pior. E eu vou focando naquilo e vou focando naquilo e eu estou observando aquilo o tempo todo. Observar aqui quer dizer focar, tá? É você estar sempre focando no pior. Então, o pior tende a acontecer na sua vida porque você está focando nele, certo? Então, as dicas são, né? Tem algo, tem uma dor? Consulta, faz exames, investiga, mas não fica observando, né, olhando para aquilo o tempo todo. Comece a olhar para a saúde do seu corpo em geral. As outras coisas que você vai perceber que as coisas ruins elas vão diminuindo da nossa vida. Então a nossa mente, ela é maravilhosa, ela é linda, porém a gente precisa ter o controle sobre ela e não ela o controle na nossa vida, tá? A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, se não quer acrescentar mais nada ao resíduo do sofrimento do passado que ainda vive em você, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo rápidas visitas ao passado e ao futuro quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O fim da conclusão do tempo.
A chave do segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa que existe. É tudo o que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou e sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia: não. Nada jamais irá acontecer no passado, acontecerá no agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. Emana do ser. Então é isso, pessoal. Esse texto é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrem-se que a nossa mente é bem interessante, né? Ela cultiva pensamentos. Esses pensamentos muitas vezes são ilusórios. Então, é uma coisa que não existe. E aí, de tanto você pensar sobre isso, ele acaba por existir. Aí você diz assim, eu sabia que isso ia acontecer. Na verdade, a gente não sabia, não sabe de nada. O que acontece é que você colocou foco no problema e ele aconteceu na sua vida. Então a pergunta é: qual é o problema que você escolhe para a sua vida? Eu escolho o problema de controlar a minha mente hoje em dia, né? Já fui a pessoa que a mente controlou muito e ainda controla, porque a gente sempre tem aqueles momentos que a gente não está consciente. A gente precisa estar muito consciente do que está passando na nossa cabeça para a gente poder tomar decisões na nossa vida. Então, assim, quanto mais consciência você tiver, mais fácil de você resolver, né, escolher o que você quer para sua vida. E acreditar que é possível, sim, controlar a sua mente. E que tudo aquilo que está passando na sua mente está criando a sua realidade. Isso eu levo muito a sério na minha vida, porque eu pergunto assim, esse pensamento que eu estou mantendo na minha mente agora está criando a minha realidade. É isso que eu quero para o meu futuro próximo? Ou para o meu futuro? Se for, eu cultivo. Se não for, eu digo, então, tá cancelado, cancelado, cancelado e vou atrás do pensamento que eu quero construir para minha vida. Por isso é necessário também que você saiba o que você realmente quer. Porque a gente, muitas vezes, sabe o que não quer, certo? Se eu perguntar para você o que você quer para sua vida daqui 5 anos... muitas pessoas vão parar, pensar, planejar. Agora eu pergunto o que você não quer. Aí você sabe de cor. O problema é que você está colocando foco aonde? Naquilo que você não quer. E aquilo que você não quer está crescendo na sua vida. É a horta que você está cultivando. Você tem a tua plantação na horta e tem os matinhos que estão crescendo ali, certo? Mas você observa muito esses matinhos e você diz, eu não quero, não quero, não quero, mas tá ali. Você não arranca eles, você deixa, porque é como o pensamento na nossa mente. Você continua cultivando eles. Pode ter certeza que eles vão crescer muito mais. E se você ficar olhando para sua planta que vai morrer, o matinho vai matar sua planta. É isso que acontece com a gente.
nós pensamos muito, muito, muito sobre o que não queremos na nossa vida. E o que queremos, deixamos de lado. E aí, pessoal, então agora eu quero trazer para vocês uma técnica, porque além da consciência, né, nós temos, como eu falei anteriormente, o nosso corpo, ele segura essas informações também. Quando a gente teve o primeiro medo, quando aconteceu alguma coisa, o nosso corpo, ele sentiu aquilo, e como ele vai sentindo frequentemente, ele vai acreditando que aquilo é verdadeiro para ele. E aí, tudo que for diferente daquilo, até o corpo vai dizer para você que é mentira, né? Que você não consegue sair disso, que você não consegue controlar o seu medo, porque o teu corpo já está tão acostumado com aquilo. Então, eu vou trazer uma técnica aqui bem simples para você fazer na sua casa, qualquer horário que você tenha medo. Você vai dar umas batidinhas aqui nos pontinhos que nós temos no nosso corpo, que se chama acupuntura sem agulhas, que é o EFT, né? É uma técnica que veio da origem EFT. Porém, a Elaine Urives, ela inventou, né? Trouxe alguns comandos também para isso. Não inventou, ela estudou e ela, né? Tem até livros escritos sobre isso, mas ela acrescentou os comandos com essa técnica. Então, modificou um pouquinho a técnica do EFT. Então, como nós vamos fazer? Você vai dar batidinhas aqui nessa parte da mão que se chama o ponto karatê. A gente chama o ponto karatê no EFT. Então, você vai se concentrar, parar, respirar profundamente, que já alivia a ansiedade e alivia o medo também. E não brigue com seus pensamentos, tá? Ele só respira profundamente, se concentra na sua respiração e você vai dar pequenas batidinhas aqui e você vai dizer assim: Divino Criador, Criador de todas as coisas que habita em mim. Esse Criador, para quem não acompanha a leitura do livro, é Deus, é o Criador de todas as coisas que está dentro de você. Deus, ele não está longe, ele está contigo. Muitas vezes a gente não consegue acessar essa informação, sabe? Então, assim, ou as pessoas não acreditam muitas vezes, mas existe, mesmo para quem não acredita em Deus, que é ateu, tem uma energia criadora de todas as coisas. Então, você vai dizer: Divino Criador que habita em mim, limpa em mim esse medo que eu sinto. E aí você vai falar o teu medo. Limpa em mim o medo que eu sinto de dirigir. Limpa em mim o medo que eu sinto de dirigir. Limpa em mim o medo que eu sinto de dirigir. E vai batendo. Divino Criador que habita em mim, limpa esse medo que eu tô sentindo. Limpa esse medo. Se você não sabe qual é o medo específico, porque às vezes dá um pânico e a pessoa não consegue identificar medo de quê, por exemplo, você fala: limpa em mim esse medo que eu tô sentindo. Divino Criador que habita em mim, limpa em mim esse medo que eu tô sentindo. Você fala 3 vezes. Se você quiser, limpa em mim esse medo que eu tô sentindo de dirigir, limpa em mim o medo de dirigir, repete várias vezes, tá? E vai batendo. Mas você fazendo 3 vezes isso já ajuda. E aí você vai de novo, continua. Divino Criador que habita em mim, limpa em mim não. Divino Criador que habita em mim, eu sou. Depois que você fez a parte da limpeza, que é limpa em mim, você vai dizer: eu sou. Divino Criador que habita em mim, eu sou. Eu sou calmo, eu sou sereno, eu sou coragem, eu sou forte. Tudo aquilo que você gostaria de ser, tá? Que você, ao contrário do medo, sabe? Corajoso, confiante. Daí você fala: Divino Criador que habita em mim, eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou protegida, eu sou corajosa, eu tenho essa habilidade, eu posso fazer. Quando eu digo eu tenho essa habilidade, é porque você já, exemplo, medo de dirigir, você já tem a sua carteira, você já fez suas aulas, você já sabe, tá? Essa é a habilidade. Então, eu tenho essa habilidade, eu estou preparada, estou preparado, eu sou coragem, eu sou confiante, eu sou capaz. Aí vai falando ali várias vezes. Depois você vai aqui pro topo da sua cabeça e diz: eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Repete várias vezes. Aqui na testa,
Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Tem vários pontinhos, mas eu vou resumir para não confundir as pessoas, não tem muita informação. Obrigada, obrigada, obrigada. Está feito, está feito, está feito. Daí, quanto mais você falar isso, mais você toma o poder para sua vida. Sinta essa confiança, porque daí o teu corpo vai entender que realmente existe uma mudança ali. Ok? Depois vocês contam aqui no vídeo o que aconteceu. Você que fez. No mínimo, pessoal, fazer isso uns 7 dias. Dependendo da situação, você faz 21 dias, faz 30 e lá vai pedrada, né? Não tem uma data, né? Uns dias específicos, quantas vezes eu vou fazer. Tudo vai depender do tamanho do seu medo e da tua disposição em mudar isso também. E de você parar e dizer assim, agora eu vou mudar isso aqui na minha vida. Porque quando eu mudo isso, eu vou parar também. Tem outras coisinhas que vêm junto, né? Muitas vezes nós colocamos o medo como ele para nos livrar de fazer coisas que a gente não quer. Ao invés de dizer eu não quero, né? Eu não escolho isso, eu digo tenho medo. Porque quando eu falo para uma outra pessoa que eu tenho medo, a outra pessoa fica até com pena de mim. Mas quando eu digo eu não quero, eu não escolho, as outras pessoas dizem, como assim, né? Tipo, já vem aquele questionamento. E tá tudo bem. O que as outras pessoas pensam também não interessa. Mas nós, muitas vezes, a gente faz isso com a gente mesmo, certo? Então, tenha consciência de que você está escolhendo cada coisa da sua vida. Escolha mudar isso na sua vida. Não precisa você pegar um carro e dirigir, né? Que eu tô dando o exemplo do medo aqui. Não precisa, mas tenha consciência que você escolhe isso. E que você não faz isso por causa do medo. Que você não faz porque você escolhe não fazer. Pronto, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. Agora, se você escolhe fazer, também tá tudo bem, vai lá e faz. Também não fica fazendo a técnica e achar que tá tudo resolvido e eu não vou fazer. Eu tenho que ir lá testar. Mas não testar para ver se vai dar certo. Eu vou lá fazer porque eu já tô resolvido aqui dentro, ok? Então, aí vem o medo de falar em público também. A pessoa que faz o exercício, fez por 21 dias, vai lá e faz o que tu deveria fazer. Porque se você não fizer também não vai resolver o teu medo? Vai, mas não vai mudar a sua vida, porque você não vai continuar sem fazer. E o hábito nos ajuda a livrar dos medos também, né? Quanto mais eu faço aquilo que eu tenho medo, mais eu vejo que é possível, que aquele medo é bobo, que aquele medo é só a imaginação da minha cabeça, mas eu só vou saber quando eu fizer, quando eu me tornar muito maior do que esse medo. Ok, pessoal? Desculpa aí a tosse, porque de vez em quando, né, dá umas crisezinhas de tosse por aqui. Beleza? Gratidão e até o próximo vídeo.